you? Vamos então continuar hoje falando sobre os modal verbs. Vamos ver hoje então should e ought to. Muito bem, o que significa então should? Should é o nosso deve ou deveria. Ele é muito utilizado quando a gente dá conselho ou então quando a gente faz uma sugestão ou quando a gente tem uma expectativa de alguma coisa, que algo possa acontecer ou não, ou que ela deveria ou não acontecer. Lembrando que geralmente ela é bem pessoal, é a minha opinião. Vamos aos exemplos ali, ó. She should not go out late at night. Então, ela não deveria sair tão tarde à noite. É um conselho, mas é a minha opinião. You should arrive early at the airport. Então, eu estou dando uma sugestão aí, ó. Você deveria chegar cedo no aeroporto. He should get home in 5 minutes. Então, é algo que eu espero. Eu espero que ele chegue em casa em 5 minutos. Provavelmente, a pessoa chega normalmente neste horário e em 5 minutos a pessoa está aqui. Ou então, a pessoa está me ligando e está falando, ó, I should arrive in 5 minutes. Então, ele está no caminho já, então ele está me falando que provavelmente em 5 minutos ele chega. E a última, we should fasten our seatbelts. Então, a gente deveria colocar os nossos cintos de segurança. Mas é algo que, como eu disse, tem a ver com a minha opinião. Beleza? Então vamos lá. O should, assim como todos os modal verbs, ele se basta para fazer as suas frases, certo? A gente vai usar então o should para todas as pessoas e o verbo no infinitivo sem o to. Se eu falo que eu deveria dançar, I should dance. Se eu falo que você deveria dançar, you should dance. Se eu falo que ela deveria dançar, she should dance. E assim por diante. Na negativa, ele também se basta. Então, na negativa, ele vira shouldn't. Então, se eu for falar que eu não deveria dirigir, I shouldn't drive. Se eles não deveriam dirigir, they shouldn't drive. E assim por diante com todos os verbos. A mesma coisa vai ser então para as interrogativas. Eu vou falar então, a frase vai começar com o should, depois a pessoa e aí então o verbo na forma interrogativa. Então, should you swim? Nossa, tá frio, você deveria ir nadar agora? Should she play soccer? Ela deveria jogar futebol? E assim por diante. Lembrando então que o should sempre vai falar sobre a minha opinião. É algo que deveria ser feito na minha opinião. Beleza? Então vamos lá. Assim como outros modal verbs, o should também tem a sua versão como um present perfect. Então a gente vai usar a forma should have mais o verbo na terceira coluna quando a gente for falar sobre algo que não aconteceu e deveria ter acontecido. Vamos ver os exemplos ali que fica mais fácil para entender, ó. It was a great party last night. You should have come. Então a festa ontem à noite foi ótima. Você deveria ter ido. Ou seja, você não fez algo, mas deveria ter feito. Você deveria ter ido conosco, que você teria se divertido. I'm feeling sick. I shouldn't have eaten so much chocolate. Eu estou me sentindo mal. Estou com dor de estômago. Eu não deveria ter comido tanto chocolate. I wonder why they are so late. They should have been here an hour ago. Então eu me pergunto por que eles estão tão atrasados. Eles deveriam ter chegado aqui há 1 hora atrás. She shouldn't have been listening to our conversation. It was private. Ela não deveria estar ouvindo a nossa conversa. Era particular. Então, vocês repararam aí, a gente está falando sobre situações do passado e que a gente, de uma forma ou de outra, se arrepende. A gente fez algo que não deveria ter feito ou não fez algo que deveria ter feito. Vamos ver ali a comparação do should do com o should have done. Ó, you look tired. You should go to bed now. Então você está com uma cara de cansado. Você deveria ir para a cama agora. Em compensação, vamos falar do passado. Ó. You went to bed very late last night. Então você foi para a cama muito tarde ontem à noite. You should have gone to bed earlier. Você deveria ter ido para a cama mais cedo. Então, a diferença ali entre o presente e o passado. Estamos falando então do should do, é sempre no presente. O should have done é uma situação referente ao passado. Mais uma vez, lembrando que quando a gente fala sobre should, é a minha opinião. Tem muito a ver do que o que eu acho. Beleza? Muito bem. Aí, a gente tem o ought to.
O ought to tem o mesmo significado do should. Ele significa deve e deveria. Duas coisas para falar da mesma coisa? Pois é. A gente tem aqui uma questão, então, de que o ought to, ele passa uma maior formalidade. Então, a gente vai ver com muita dificuldade ought to. A gente não vai ter nas nossas conversas do dia a dia o ought to. Ele é uma coisa que expressa uma verdade objetiva, ou seja, é algo que é necessário e que não pode ser evitado. Por isso que a gente vai encontrar essa expressão ought to no dever e deveria quando a gente estiver falando sobre leis, sobre regras, sobre deveres, regulamentos e assim por diante. Vamos aos nossos exemplos ali, ó. They ought to follow the school policy, or they will get expelled. Então, o que a gente tem aí? A gente tem um regulamento escolar. Então, os alunos, eles devem seguir as políticas da escola, ou eles serão expulsos. According to this road sign, they ought to stop here. Então, nós estamos falando ali sobre um sinal de trânsito. Um sinal de trânsito que indica pare. Então, você deve parar ali. É uma indicação de um deve, um deveria. Ainda assim, tem um pouco a ver com a opinião das pessoas, porém, ela é um pouco mais obrigatória. Beleza? O ought to está caindo em desuso. É uma palavra que a gente está vendo cada vez menos. Ele, assim como o should, ele se basta nele mesmo, então eu vou usar sempre o ought to com todas as pessoas. Então eu posso falar he ought to come in, we ought to read, they ought to sing. Na negativa ele também se basta virando oughtn't. I oughtn't to drive, she oughtn't to come in, you oughtn't to read. E na interrogativa eu começo com ele. Ought I dance? Ought she play? Ought we sing? E assim por diante. Então, nós vimos aí hoje duas formas de falar sobre deveres, algo que devemos fazer. Uma indica mais a nossa opinião, que é o should. O should, ele sempre vai ter a nossa opinião por trás. É algo que você deveria fazer do meu ponto de vista. Então, eu estou falando que você deveria fazer isso. Se você vai ou não fazer, cabe a você escolher. É uma questão de ponto de vista. O ought to também tem a ver com esse dever. Você deve fazer alguma coisa. Também tem a ver um pouco com o ponto de vista. Ainda não é uma obrigatoriedade severa. Ele não vai te impor uma punição. Beleza, gente? Espero que vocês tenham compreendido direitinho ali tudo sobre should e ought to. Temos uma atividade de prática para que vocês eliminem qualquer dúvida que tenha ficado. Mas se ainda assim sobrar alguma pergunta ou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem, beleza? Espero vocês então na próxima aula.